Olá pessoal, Lucas Trina gravando mais um vídeo para vocês e desta vez nós iremos dar início à nossa série falando de padrões de candlesticks. Bom pessoal, é de fundamental importância que antes de vocês estudarem os padrões de candle, vocês já tenham uma base de conhecimento a respeito do principal, que é o candle. Se você não souber a história que o candle quer te contar, não adianta você querer decorar nome de candle, querer aprender os diversos padrões que existem. Primeiro, você tem que saber o que cada candle desse significa para poder você procurar se aprofundar mais a respeito dos padrões. E é com esse conceito que a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, falando exatamente do candle, do principal, da velinha, como muitos costumam chamar. Então, pessoal, eu vou separar aqui uma vela para poder a gente fazer o estudo em cima dela. Eu espero, pessoal, que vocês assistam até o final, porque eu vou passar alguns macetes que, com eles, se vocês colocarem em prática, até mesmo na conta demo para teste, vocês vão ver que as suas assertividades vão aumentar. Então, assista até o vídeo, porque eu garanto que depois dessa videoaula, se você aprender e colocar em prática tudo o que eu quero passar aqui para você, você vai começar a ver o seu operacional tendo uma leve melhora. Claro que com o decorrer dos vídeos você vai melhorando e aperfeiçoando cada vez mais. Então vamos lá, pessoal. Vamos deixar de enrolação e vamos para o que interessa. Bom, pessoal, o que é que nós vamos ver assim que bater o olho no mercado? A gente vai ver a questão das regiões, tá certo? As tendências, para onde vai e o principal de tudo, as velas. É o que a gente mais vai ver. E o que cada velinha quer nos contar? Vamos separar esta daqui para a gente fazer a nossa aula em cima delas. Aqui, peraí. Bom, pessoal, o que é esta velinha aqui quer nos contar? Se você ainda não conhece, aqui foi a região de abertura do candle. O candle abriu aqui e fez um movimento de compra. Aqui a região houve um aumento dos compradores até chegar nesta região. Mas como houve um aumento repentino de compradores, os vendedores ainda reagiram e empurraram o mercado para baixo, fazendo com que o candle finalizasse nessa região. Antes de tudo, é de fundamental importância que vocês saibam de cor região de abertura, certo? Eu vou colocar aqui para a gente região de abertura, uma região de fechamento, tá bom? E uma região de fechamento. Aqui nós também podemos ver a região de máxima, que foi onde aconteceu este pavio. A máxima do candle, que é aonde o preço chegou no seu limite e depois voltou. Por que que nesse candle a gente não estamos vendo uma mínima? Porque esse foi um candle muito expressivo, tá bom, pessoal? Por outro lado, este é a explicação simples e básica que você precisa entender quando for operar. Ou no caso do candle verde, ele funciona desta forma: a abertura é embaixo, o fechamento é em cima e a máxima, caso tenha, se forma através do candle. Vocês vão ver candles de expressão que ele não vai conter a vela, não vai conter a sombra ou o pavio, como por exemplo este aqui. Foi um candle de expressão que muita gente iria confundir com um candle de força. Mas, Lucas Trina, por que que esse candle ali foi um candle de força e não houve a continuidade de mercado? Isso aí, pessoal, a gente vai decorrer ao longo das demais videoaulas, tá bom, pessoal? Eu vou explicar exatamente por que aconteceu isso aqui. Agora, voltando. No caso do candle vermelho, o que é que acontece no caso do candle vermelho? Porque aqui,
No caso do candle vermelho, a região de abertura foi em cima, abertura. Aqui houve o fechamento, e aqui houve a máxima do candle. Se vocês conseguem ver, aqui tem uma sombrazinha. Quer dizer que a vela iniciou-se aqui, fez um movimento de compra, ela subiu e posteriormente ela ganhou força vendedora e terminou negativo. Tá bom, pessoal? Sabendo disso, das regiões de máxima, mínima e abertura e fechamento, agora sim nós vamos pegar uma vela já bem desenhadinha para ficar bem mais fácil para vocês entender. E daí em diante eu vou passar um macete de como vocês vão operar nela. Este candle em especial, vamos pegar este candle. Aqui foi a região de abertura, a região de mínima, a região de fechamento e a região de máxima. Então, vamos colocar só o nome para a gente não se perder. Abertura, fechamento, máxima e mínima. Eu estou explicando os candles detalhadamente porque vocês vão lidar com ele para o resto da sua vida. E eu espero que esta videoaula seja a última para esclarecer de vez essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O que foi que aconteceu neste candle? Ele iniciou-se aqui, ele veio até aqui no movimento de baixa, no movimento de venda. Como não houve muita pressão vendedora e os compradores reagiram, empurraram o mercado para cima. Só que chegou em um determinado momento que os compradores disseram assim: nós já estamos comprando demais, não temos mais dinheiro para pagar. Então os vendedores disseram: então vamos baixar o preço. Aí terminou aqui. Teoricamente foi isso que aconteceu, tá bom? É só uma forma de ilustrar para que vocês entendam bem o que é que cada candle quer te contar. Agora, sabendo que este aqui foi um candle positivo, um candle verde de compra, tá bom? Agora a gente vai para um candle vermelho, explicar o que é que cada candle quer nos contar. Aqui, deixa eu pegar um candle aqui, pronto, este candlezinho aqui, para que fique bem explicadinho e que não haja dúvida depois, porque depois quando eu for começar a explicar cada padrão, vocês vão gravar na sua mente os padrões, assim espero. Nesta região houve-se a abertura, aqui houve-se o fechamento, aqui houve-se a mínima e aqui houve-se a máxima do candle, tá bom, pessoal? Aqui houve-se a abertura, fechamento, a mínima e a máxima. A máxima do candle. Como este candle se formou? Este candle abriu-se aqui, ele houve uma quantidade de compradores maior, ele subiu, depois os compradores perderam força, os vendedores empurraram o mercado para baixo até ele chegar aqui e posteriormente os compradores reagiram, mas não tiveram tanta força e empurraram o mercado só um pouquinho para cá. Tá bom, pessoal? Isto finalizou o corpo do candle, o candle. Tá bom, pessoal? Explicado esta parte, eu espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou passar para vocês um macete de como vocês operarem de cara logo quando vocês observarem uma região que ela está indo para cima ou para baixo, dentro deste movimento assim. Exemplo.
Vemos que esta região está uma região de alta. Bom, pessoal, vejam a quantidade de velinhas compradoras é bem maior do que as velinhas vendedoras. O que é que muitas pessoas têm medo de fazer? Ah, eu não vou entrar nessa e acaba ficando com medo. Eu vou entrar nessa, fico com medo. Eu vou entrar nessa, fico com medo. Vou entrar nessa, fico com medo. Agora eu vou entrar. E quando entra no movimento de compra, acaba levando longe. Bom, pessoal, neste mercado vocês não têm que ficar. Imagine que aqui é um buraco, entendeu? Imagine que aqui existe um buraco assim, ó, e você vem correndo daqui para pular esse buraco. Se você toda vez que olha para o buraco daqui e volta, aí volta de novo para olhar o buraco e depois volta e fica nesse indo e voltando, vai dando um medo e quando você decidir pular, você já rodou tanto aqui que já cansou na hora de pular, não tem mais força e acaba caindo no buraco. É praticamente isso que acontece. As pessoas, elas querem tanto esperar o melhor momento que quando vão dar a entrada, perdem, tá certo? Então, assim que vocês verem um momento, entrem, não pestanejem, não tenham medo. O medo faz parte, mas a gente, a partir de algumas videoaulas, vocês vai ver que vai funcionar com vocês. Então, vamos lá para um macetinho agora. Como é que vai ser? Bom, pessoal, vocês viram que o mercado aqui está numa região, numa tendência de alta, tá bom? Numa micro tendência de alta, porque para poder a gente identificar uma tendência maior, você vem aqui no tempo, coloca uma hora, 2 minutos, 5 minutos, um tempo maior do que o seu operacional e vocês operem. Então vamos lá. Assim que vocês verem a tendência, aqui é uma tendência de alta. Na hora que o candle fizer um movimento de baixa, porque normalmente o que é que acontece? Na maioria das vezes, o candle sempre começa para o lado contrário para onde ele vai, tá bom, pessoal? Botem isso na sua cabeça. O candle, para poder ele ir direto, ele tem que ter muita força, tá bom, pessoal? Eles têm que estar numa tendência muito forte. Como vocês podem ver, mesmo sendo uma tendência de alta, os candles ainda abriam aqui, desciam um pouquinho para depois ganhar força compradora. E mesmo ganhando força compradora, ainda perdiam a força por conta dos vendedores. Vejam que para o candle se formar, ele sempre começa para uma região contrária para onde ela vai. Deixa eu procurar outro candle aqui. Por exemplo, este candle aqui, este candle aqui, este candle aqui. Vejam que os candles, mesmo indo em uma certa, dando início a uma certa tendência, eles iniciaram aqui, vieram para cá, voltaram lá para cima e ficaram aqui no meio. Novamente, eles abriram aqui, fizeram a sua mínima, foram na sua máxima e voltaram para o fechamento aqui. Tá bom, pessoal? Então, se você tivesse visto esse candle de força, não. Um candle de alta, mas isso não significa que ele é um candle de força. Tá bom, pessoal? Um candle de força dependendo da região. Muitos podem olhar para esse candle aqui e dizer, ó, que candle de força, mas por que que este veio e foi de venda? Entendeu? Nem todo candle assim é candle de força. Claro que dependendo da região e do contexto que vocês irão aprender mais à frente. Lembrando, tendênciazinha com início de alta, bom? Tendênciazinha com início de alta. Formou-se um candle de força, por incrível que pareça. Formou-se um candle de força que vinha numa região, como vocês podem ver, fez uma região de descanso aqui, isso aqui é uma região de descanso, começou-se a tendência novamente, e o que é que aconteceu? Aqui formou-se um candle de doji, bom pessoal, que eu vou explicar mais à frente. Abriu-se o candle aqui, veja que ele não fez nenhum movimento de baixa, ganhou força compradora muito boa, perdeu-se um pouco a sua força compradora. O que é que o próximo candle fez? Ele abriu-se aqui, desceu um pouquinho e depois voltou para finalizar positivo. O que é que vocês irão fazer daqui para frente? Vocês vão ver a região para onde a tendência está indo, vai esperar um candle
forte, acima da média, ó. Percebam que este candle aqui é acima da média desses, ó. Vocês vão ver que mesmo aqui outro, ó, acima da média, ó, mesmo aqui, você esperou esse candle, apostou para esse, ganhou, porque você não iria entrar na abertura. Você não iria entrar na abertura. Você ia entrar na mínima do candle. Por quê? Você esperou este candle se formou, você pegou a abertura aqui, veio a mínima, você deu a entrada. O candle foi na máxima e depois acabou fechando. Tá bom, pessoal? Então, para o vídeo não ficar tão longo e a gente não entrar nos demais assuntos, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Este é apenas um vídeo de introdução que eu espero que com este operacional pequenininho vocês já comecem a prestar mais atenção e ver para onde o mercado está indo. Eu finalizo dizendo que a maioria dos candles eles começam, tá certo? Para o lado contrário de onde ele vai. Mais uma vez, eles começam para o lado contrário de onde ele vai. Se este abriu aqui, ele foi primeiro para cá, depois desceu para cá e terminou aqui. Se este abriu aqui, primeiro ele fez a mínima, fez a máxima e terminou. Se for um candle positivo, faz primeiro a mínima, faz depois a máxima e depois o fechamento. Se for um candle negativo, ele faz primeiro a máxima, depois ele faz a mínima e depois ele fecha o corpo. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus.